Olá, muito boa tarde. A peregrinação a Fátima, no mês de setembro, nos dias 12 e 13, terá uma presença significativa de colaboradores e benfeitores da ajuda à Igreja que sofre de todo o mundo. A organização quer assinalar os 50 anos da consagração a Nossa Senhora e renovar o seu compromisso de ajuda aos cristãos perseguidos. Catarina Martins Betancourt é a diretora do Secretariado Português, que organiza esta peregrinação internacional e a apresenta agora neste programa, falando da relevância desta iniciativa. Catarina, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. O contexto é esse dos 50 anos da consagração a Nossa Senhora e começámos em 1967, quando aconteceu. Aconteceu em que contexto e porquê? Bom, este ano, de facto, é muito especial para a instituição, para a ajuda à Igreja que sofre, porque além dos 50 anos da consagração, também assinalamos os 70 anos do início da nossa instituição, que começou no Natal de 1947. E, portanto, este ano também é um ano especial por isso. Mas o padre Werenfried, foi o fundador, não é? Foi o fundador da nossa instituição em 1947. Mais tarde tomou conhecimento de Fátima, conheceu a mensagem de Fátima e percebeu que havia uma ligação muito grande com a nossa instituição, no sentido que nós, quando começámos, o nosso trabalho foi para a Igreja de Leste, para a Igreja para lá da cortina de ferro que começou, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial na Europa. E, portanto, foi este o objetivo inicial do nosso trabalho, de ajudar a que esta Igreja de Leste se mantivesse viva, se mantivesse presente, portanto, ajudando os padres, as congregações, a manterem-se presentes no terreno, ajudando também as comunidades. E, portanto, este foi o nosso trabalho. Quando o padre Werenfried tomou conhecimento, então, da mensagem de Fátima, percebeu desta ligação da oração, da conversão da Rússia, percebeu que havia aqui uma ligação muito grande com o nosso trabalho. E, então, em 67, visitou Fátima e fez, então, a 14 de setembro de 1967, a consagração do nosso trabalho a Nossa Senhora de Fátima. E é isso também que queremos assinalar neste ano, nesta visita que vamos fazer, nesta peregrinação internacional ao Santuário de Fátima, é de facto assinalar todas estas efemérides, que são datas importantes para a nossa instituição, e também queremos renovar esta consagração, porque o nosso trabalho, e o padre Werenfried desde o início marcou muito bem que o nosso trabalho é, acima de tudo, assente na oração. Oração por aqueles que são perseguidos e por aqueles que perseguem. Portanto, o nosso trabalho é assente na oração e Nossa Senhora em Fátima pediu-nos a oração permanentemente. E, portanto, nós queremos renovar esta consagração com a presença dos nossos amigos e benfeitores aqui em Portugal e do resto do mundo que estarão aqui em Portugal. Vêm de vários secretariados. Vêm de vários secretariados. Seremos, neste momento, pensamos que vamos ter cerca de 1.000 a 1.500 pessoas presentes, em que vão estar, portanto, pessoas de toda a Europa, em particular, vindo também alguns representantes de secretariados, nomeadamente, estou a pensar, de países da Europa, da América Latina e também da Ásia, Filipinas em concreto. Portanto, até que ponto esta peregrinação internacional ajuda a organização a um encontro com os seus princípios fundacionais? O objetivo, de facto, é estar junto deste santuário, neste centenário também das aparições de Fátima, marcar a nossa presença, porque, de facto, nós temos acompanhado ao longo dos anos, portanto, nos últimos 70 anos, temos acompanhado a evolução da Igreja, a forma como a Igreja tem evoluído e também como tem sido perseguida em muitos continentes. E queremos estar presentes em Fátima este ano é também lembrar todos estes mártires que têm morrido ao longo dos anos, enquanto a nossa instituição tem estado no terreno, e também rezar por aqueles que ainda estão no terreno e que para terem força para se manterem vivos e para serem também um testemunho de Cristo nos seus países. E é este o nosso objetivo, é de facto, junto da nossa mãe, encontrar forças para continuar o nosso trabalho, sermos fiéis à nossa missão de ajudar os que mais precisam e de pedir também por aqueles que estão de facto a sofrer neste momento, que são muitos, infelizmente. Foi a Rússia que ligou a ajuda à Igreja que sofre a Fátima? Foi de facto a Rússia que ligou quando o nosso fundador quis de facto estar a ajudar esta Igreja de Leste, estes padres de Leste. Não sabia da existência de Fátima ainda, na altura. E, portanto, só quando mais tarde foi tomando conhecimento e percebeu desta mensagem clara de Fátima para a conversão, de rezarmos pela conversão da Rússia,
percebeu que existia aqui um elo muito importante entre a nossa instituição e Fátima. E, portanto, desde o início, que podemos dizer que este padre, apesar de não conhecer a realidade de Fátima e a mensagem de Fátima, percebeu que havia esta ligação intrínseca entre as duas, entre a nossa instituição e a nossa missão e esta mensagem de Fátima. E, portanto, foi sempre uma ligação quase como que natural, apesar de no início não haver claramente este conhecimento, esta mensagem. Nos primeiros anos, década de 60, 70, a ajuda era sobretudo para a Igreja Ortodoxa do Leste, não é? Exato. Também para as pequenas comunidades católicas? Também, claro que continuam... E era possível fazer chegar a ajuda às comunidades católicas? Era difícil e ainda hoje é difícil chegar muitas vezes a esta ajuda, mas queremos dar também este sinal de querermos ajudar a que esta comunidade, apesar de ser uma comunidade pequena, queremos dar este sinal de ajuda para que esta comunidade se mantenha viva. E nunca deixámos, ao longo destes 70 anos, de ajudar esta Igreja de Leste, tanto a comunidade ortodoxa como a comunidade católica, exatamente porque é aí que reside a nossa missão, é aí que está a nossa missão, é aí que ajudar nestas comunidades mais pequenas a permanecerem vivas. Porque, apesar de ser uma comunidade pequena, é uma comunidade viva. Temos sempre uma mensagem para passar e a presença da comunidade católica, segundo o nosso entender, é muito importante em qualquer que seja o seu contexto. E, portanto, é preciso ajudá-la sabendo que é uma comunidade pequena e com muitas dificuldades, mas que necessita da nossa ajuda. E se nós deixássemos de ajudar, então aí estávamos a deixar de cumprir a nossa missão e da nossa existência, que é esta, ajudar estas comunidades pequenas a subsistir, apesar das dificuldades todas que têm nos seus países. E qual foi o contributo da ajuda à Igreja que Sofre para ligar Fátima à Rússia? E recordo sobretudo 2 acontecimentos dos anos 90, uma transmissão em direto das celebrações de Fátima e a presença da imagem peregrina na Rússia, meados da década de 90. Exatamente, pronto, foram dois pontos que nós temos, que a ajuda à Igreja que Sofre ajudou a que se concretizassem. E hoje continuamos a tentar, há uma tentativa de voltar a fazer esta ligação em direto. Há muitos pedidos da comunidade católica na Rússia para que volte a acontecer esta ligação em direto entre Fátima e Rússia, e estamos a tentar que isto aconteça e, portanto, ajudar-nos os meios necessários e a fazer com que as pessoas se encontrem no sentido de que esta transmissão possa ser possível, e continuamos, de facto, muito... porque há esta ligação muito grande. Apesar de ter havido anos e anos de uma tentativa de apagar a religião do espaço público, a verdade é que a comunidade continua muito viva. E, portanto, esta ligação a Fátima, que nos pode parecer, se calhar, um pouco estranha de como é que na Rússia, de passado décadas em que a religião foi apagada do espaço público, como é que continua a haver uma comunidade que está tão ligada à Fátima, e há uma comunidade que sente esta necessidade porque não tem a capacidade económica para visitar Fátima, e, portanto, a forma é, de facto, através dos meios de comunicação social. E isso queremos continuar a trabalhar nesse sentido, levar a mensagem de Fátima, levar esta mensagem de paz deste santuário a todos os cantos do mundo e, em particular, à Rússia, evidentemente. No mês de julho, o último, na peregrinação também de 12 e 13 de julho, foi a Rússia que esteve em Fátima, nomeadamente os bispos de língua russa, a comprovar, e recordo, enfim, algumas mensagens dessa ocasião, em que comprovavam precisamente essa forte ligação que existe entre estes 2 extremos da Europa, não é? Também pelo mesmo centenário, o centenário de Fátima e o centenário da Revolução Comunista. Russa, exatamente. Portanto, isto quando nós começamos a olhar para todas estas datas, para todos estes sinais, há muitas coisas em comum, de facto. E assinalar-se este ano o centenário de Fátima, o centenário também da Revolução Russa, e quando olhamos para a mensagem de Fátima, que nos pede para nós rezarmos para esta conversão da Rússia, tudo isto faz ligação e tudo isto continua a fazer sentido em 2017, passados 100 anos, porque, de facto, a comunidade russa tem, e embora tenham estado poucos russos nesta peregrinação, não tenha sido um grupo muito grande, mas é um grupo expressivo no sentido que a comunidade, de facto, é pequena, mas continua presente e continua viva e continua a olhar para Fátima com este sinal de que é preciso continuarmos a rezar pela conversão, tanto da Rússia como de todos os outros povos que necessitam hoje da nossa oração para a sua conversão e também para que a paz chegue a todo o mundo. E, portanto, nunca como hoje esta mensagem é tão atual. Qual a ligação entre o início da ajuda à Igreja que Sofre aqui em Portugal, do Secretariado Português, e Fátima?
Bom, nós começámos exatamente no dia 13 de outubro de 1995 e, portanto, já há 22 anos, estamos a assinalar 22 anos. E também quisemos, na altura, assinalar, fazer esta inauguração deste secretariado em Portugal, exatamente com Fátima, pela importância que Fátima tem na nossa instituição, no sentido desta mensagem de oração e desta mensagem de conversão e de penitência que Nossa Senhora nos transmitiu aqui em Fátima. E, portanto, esta ligação, este início é também ligado com Fátima exatamente para mostrar o quão ligados estamos a esta mensagem de Fátima e queremos e continuamos e por isso fazemos da oração um ponto principal do nosso trabalho, do dia-a-dia, tendo diariamente um momento de oração pelos nossos benfeitores, pelos pedidos que nos fazem diariamente. Queremos fazer com que esta mensagem de oração, com esta mensagem de paz, esteja presente no nosso trabalho. E por isso, quando começámos o nosso secretariado, foi escolhida a data de outubro, 13 de outubro, que é exatamente a última aparição de Nossa Senhora aqui em Fátima. Essa ligação, de facto, por muitas formas e por muitos caminhos entre a organização Ajuda à Igreja que Sofre e Fátima. Para além da oração, uma das vossas vertentes principais, a informação é uma outra dessas vertentes, daquilo que podemos acompanhar. Neste mês de agosto fomos mostrando aqui no programa Eclésia, em cada quarta-feira, documentários que mostram situações dos cristãos perseguidos. É um panorama que se repete, que é cada vez mais preocupante, de acordo com os dados que vos chegam? Sim, infelizmente é de facto Temos verificado nos últimos anos um aumento à perseguição aos cristãos e estes documentários que nós temos estado aqui a ver no vosso programa, de facto, tentam mostrar este outro lado da nossa instituição, que é, portanto, a nossa missão está assente em 3 pilares, que é a informação, a oração e a partilha. E, portanto, só podemos rezar, só podemos partilhar o que temos quando estamos informados. E, portanto, estes 3 pilares estão muito ligados. E estes documentários procuram sempre dar a conhecer a situação da Igreja em determinados países. Neste caso foram 5 os países escolhidos que temos estado a ver. E são sempre documentários que nos mostram, para além da situação da Igreja local, de como é que é a vida no dia-a-dia da comunidade, também procura dar sempre a conhecer se há ou não a perseguição, porque temos tido nos últimos anos os casos de perseguição religiosa, que têm aumentado muito em todo o mundo, e, portanto, queremos dar a conhecer essa situação, esta realidade desta Igreja, porque muitas vezes nós estamos aqui na Europa, em Portugal, em concreto, estamos em Portugal e não temos a noção de como é que a Igreja vive no resto do mundo. E, portanto, estes documentários procuram dar a conhecer esta realidade que é muito distinta da nossa realidade aqui de Portugal. No último relatório falam em 75% da população mundial que vive em áreas com severas restrições à liberdade religiosa. Exatamente. Sim, são esses os números, são 75% da população vive em regiões onde há perseguição. Também esse último relatório, que foi publicado em novembro de 2016, mostra que a comunidade cristã é a mais perseguida de todo o mundo. Mas quer isto dizer que só 1/4 da população é que tem liberdade religiosa? Sim, sim. Só 1/4 da população é que tem liberdade religiosa. Se olharmos também para o que está a acontecer na Europa, provavelmente estes números vão se alterar nos próximos anos. Portanto, a situação de facto é dramática e o que nós temos analisado ao longo dos últimos anos é um decréscimo acentuado da liberdade religiosa no mundo. Com a comunidade cristã a ser a mais perseguida em todo o mundo. Esse último relatório fala entre 500 a 600 milhões de cristãos que vivem com perseguição baseada apenas na sua religião. E também falamos que há cerca de 90 mil mortos só no ano de 2016 relativamente a esta questão por causa de uma perseguição religiosa. Portanto, são números que mostram uma dimensão que nós, estando em Portugal, muitas vezes podemos não compreender e não saber, porque não é falado desta dimensão desta liberdade religiosa. Vamos tendo conhecimento do hiperextremismo islâmico. Em todo caso, e neste hiperextremismo estão as motivações essenciais para muitas notícias que nos chegam e também para casos de
liberdade religiosa, falta dela, liberdade ao extremo. Sim, nós temos verificado nos últimos anos o aparecimento de grupos radicais. Este hiperextremismo religioso que nós mencionámos neste último relatório foi um fenómeno que começou, ou que está mais acentuado desde 2014, quando entrou em cena no mundo o autoproclamado Estado Islâmico, que é apenas um grupo, com vários grupos radicais que estão a atuar, e, por exemplo, estou-me a lembrar do Boko Haram na Nigéria, estou a lembrar-me do Al-Shabaab na Nigéria, não me lembro agora do nome do país, no Quénia. Portanto, há vários grupos radicais que estão a atuar. Temos tido ultimamente notícias, por exemplo, nas Filipinas, também do Abu Sayyaf, que também é outro grupo radical. Portanto, são grupos que estão, neste momento, a atuar em vários pontos do nosso globo, que têm levado a este fenómeno da religião a um extremismo que nós nunca tínhamos visto. E este extremismo chega ao ponto de, como foi declarado pela ONU e pela União Europeia, de um genocídio que está em curso em determinadas regiões do Médio Oriente e África. Porque são grupos radicais que estão a atuar no terreno e que o seu objetivo é claramente fazer uma limpeza étnica e cultural de determinados grupos. Portanto, só quem pertence a determinada religião, e estes grupos que estamos a mencionar são extremistas sunitas, portanto, só quem é sunita é que tem lugar nestes países. O resto, nenhuma das outras confissões religiosas, nenhum dos outros grupos pode estar presente. E, portanto, há de facto neste momento esta limpeza étnica de vários grupos, por etnias, por religiões, que estão a afetar o mundo e que nós muitas vezes não temos essa consciência ou não fazemos o suficiente para parar estes grupos radicais que estão a atuar. Infelizmente, nem tudo estará ao alcance de cada um individualmente, não é? Nem tudo está ao nosso alcance individualmente, evidente, porque são questões que muitas vezes nos ultrapassam os nossos limites, não é, de atuação. O que é que pedem à comunidade internacional? O que nós pedimos sempre, e como nós não temos esta capacidade de fazer parar estes grupos radicais, nem podemos fazer nada para parar a guerra, é fazer pressão sobre os nossos políticos, para que os nossos políticos possam fazer, aqui no caso de Portugal, possam fazer pressão sobre a União Europeia, na União Europeia, para que também a União Europeia tome uma posição relativamente a estes grupos, e também na ONU, que também temos assento e que poderemos também fazer. Portanto, cada um de nós pode influenciar o seu grupo de amigos, pode levar a esta influência, a estes grupos económicos e políticos que estão ao nosso alcance, para que possam, de facto, influenciar quem efetivamente comanda o mundo e comanda estas questões todas políticas e económicas. No início da organização, há 70 anos, era a perseguição comunista que motivou a ação da Ajuda à Igreja que Sofre. Agora é o hiperextremismo islâmico. Há, de facto, aqui um movimento da liberdade religiosa, dos cenários em que é colocada em causa, que motiva também um ajuste das prioridades da organização? Sim, porque nós, quando começámos, em 47, portanto, a Europa estava a sair da Segunda Guerra Mundial, com milhões de refugiados na Alemanha, e o nosso primeiro trabalho foi esse, ajudar estes milhões de refugiados na Alemanha. Se olharmos, fizemos um paralelismo para hoje também temos o maior número de refugiados do mundo e, portanto, e o nosso trabalho no Médio Oriente... Por questões religiosas também. Por questões religiosas, em grande parte. Agora, sobretudo. Sim. E, portanto, temos este paralelismo entre o início da instituição e agora os dias de hoje, em que nós precisamos e estamos, estou a pensar nos casos mais flagrantes do Médio Oriente e alguns países de África, que estamos com ajuda concreta a estes refugiados, nos campos de refugiados. Mas também naquela altura nós estávamos focados para ajudar a Igreja de Leste, porque era uma realidade de então, mas a nossa instituição não podíamos ficar focados apenas numa região, sabendo que o mundo estava de facto, e a Igreja estava a sofrer tanto em todo o mundo, e portanto a nossa ação foi sendo alargada ao longo dos anos, primeiro para a África, a Ásia e depois a América Latina, e hoje estamos de facto presentes em todo o mundo e queremos estar. Os últimos dados de 2016 dizem que nós os nossos dados são de que apoiámos cerca de 5 mil projetos em todo o mundo, em cerca de 140 países no mundo. E, portanto, são dados que mostram claramente que os nossos projetos são globais, somos uma instituição universal e queremos continuar e queremos estar onde a Igreja é mais perseguida, porque é este o nosso trabalho, é esta a nossa missão, é esta, ajudar a Igreja onde quer que ela seja perseguida, ameaçada ou refugiada. E, portanto, nós queremos continuar a estar presentes nestes locais e, por isso, a nossa ação pode-se mudar. Quando, no início, a nossa ação era particularmente para a Europa de Leste, nós hoje estamos mais focados em África, Médio Oriente e Ásia. São os nossos principais pontos de trabalho. E são esses projetos, é esse trabalho que estará presente agora aqui em Fátima, nesta peregrinação internacional,
Pedi a Catarina que nos informasse sobre o que vai acontecer nestes dias em que os vários secretariados de todo o mundo, benfeitores e colaboradores, estarão em Fátima. Portanto, vamos estar em Fátima de 12 a 15 de setembro. E, portanto, será de facto este encontro internacional de benfeitores e amigos da AIS, mas quem nos está a ver em casa pode juntar-se a nós. Portanto, no dia 12 e 13 estaremos integrados nas cerimónias oficiais do santuário, mas depois no dia 13, ao fim do dia, às 6 da tarde, vamos ter no Centro Paulo VI, vamos ter um concerto aberto a todas as pessoas que queiram estar connosco, um concerto mariano. Depois, no dia 14 à tarde, e quem quiser estar connosco, convido vivamente, porque vai ser uma tarde de oração e de partilha com esta igreja perseguida. Vamos ter convidados das Filipinas, da Síria, da América Latina, da África, que vão estar connosco e que vão dar um testemunho de como é a realidade hoje da comunidade cristã nestes países em concreto. E vão dar-nos a conhecer também como é a igreja, como é a vida, o dia-a-dia desta comunidade cristã, e também vamos depois rezar por estas comunidades que estão a passar, muitas delas, e muitos destes convidados vêm exatamente de sítios, de locais, de países onde a comunidade cristã está a ser perseguida, onde está a ser atingida e onde está a sofrer. E, portanto, vai ser uma tarde particularmente ligada com esta igreja que sofre, com esta igreja que está necessitada e que precisa da nossa ajuda, das nossas orações. E, portanto, é uma tarde que eu penso que vai ser uma tarde extraordinária no sentido de nos aproximar mais de uma realidade que muitas vezes não nos chega à nossa casa e, portanto, que será uma oportunidade para quem quiser estar connosco, de ter conhecimento na primeira voz. Portanto, são pessoas que vêm do terreno, que estão a viver nestes países e que nos vão dar a conhecer esta situação desta igreja. E, portanto, eu acho que vão ser estes dias que vamos estar juntos em Fátima, vão ser dias que vão ser também uma oportunidade para nós, portugueses, tomarmos conhecimento e consciência do que se passa na Igreja no mundo, para não ficarmos também confinados só ao nosso espaço, ao nosso país. Termina depois no dia 15 esta peregrinação internacional? Exatamente, com uma celebração, uma missa na Capelinha às 8 da manhã, que será presidida pelo nosso Presidente Internacional, o Cardeal Mauro Piacenza, que estará connosco ao longo destes dias. Portanto, será de facto um dia em que queremos mostrar esta grande família, este grande grupo de amigos, que são os amigos da Ajuda à Igreja que Sofre, porque sem os nossos amigos, sem os nossos benfeitores, nós não conseguiríamos realizar estes 5.000 projetos que eu falei aqui no ano passado. Portanto, esta ajuda é fundamental e esta entreajuda, que é sustentada através da oração, e por isso é tão importante estarmos em Fátima todos juntos, é muito importante para que nós possamos continuar a fazer mais e melhor, porque, como já dissemos aqui, cada vez mais é necessária a nossa ajuda em tantas partes do mundo. Uma ocasião para colocar, de facto, no centro das atenções e da oração esta questão cada vez mais grave, de facto, dos cristãos perseguidos. Muito obrigado, Catarina, por ter estado neste programa a apresentar esta iniciativa da peregrinação internacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Fátima, no contexto da celebração dos 50 anos da consagração a Nossa Senhora. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.